Olá, tudo bem? Que a graça do Senhor Jesus esteja com você neste momento. É com muita alegria, com muita satisfação que eu venho ministrar essa palavra nesse dia tão especial para a sua vida, para a sua família. Esses dias de crise, esses dias de incertezas, esses dias onde a nossa esperança tem sido Jesus e a esperança de cura e de restauração tem invadido o nosso coração. Somos todo esperança, somos todo fé. Cremos no Senhor, cremos que o dia da nossa redenção se aproxima. A cura está chegando, para a glória de Deus, a cura está chegando. Sabemos que o Senhor está soprando, que o Senhor está agindo de uma forma maravilhosa para que toda a restauração chegue o mais rápido possível. Se você tiver uma Bíblia e puder apanhá-la neste momento, primeiro capítulo do Evangelho de João, nós temos o relato acerca de João Batista, que estava batizando no Rio Jordão, e ele vê Jesus se aproximando, 2 discípulos seus estavam com ele, ele aponta o dedo e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os discípulos, ouvindo aquela exclamação, aquela frase, entenderam que Jesus é quem deveria ser seguido, e aqueles discípulos então vão à procura de Jesus. Um deles se chamava André, está ali no primeiro capítulo, verso 40, que era irmão de Simão Pedro, e diz no versículo 41 que ele achou primeiro ao seu próprio irmão Simão, ou seja, ele ouviu a mensagem, ele ouviu o direcionamento que João Batista trouxe, e ele correu ao encontro do seu irmão, para que este seu irmão Pedro pudesse se tornar discípulo de Jesus em primeiro lugar, e um grande referencial de vida, de santidade e de alcance de outras tantas vidas para a glória do Senhor. O versículo 42 diz: e o levou a Jesus. Literalmente o levou a Jesus, tomou-o pela mão, o conduziu, o guiou à presença do Senhor Jesus, para que ele pudesse ter um encontro de conversão, um encontro restaurador. O Senhor Jesus diz: tu serás chamado Kefas, que quer dizer Petros, ou seja, Pedro, pedra. Dá a ele uma missão, dá a ele um ministério. Mas aonde eu quero frisar André toma Pedro pela mão e o leva a Cristo, ele o conduz a Cristo. Nós temos que ter este mesmo desejo, este mesmo ímpeto de estar levando os nossos irmãos, tanto os irmãos consanguíneos, como os nossos irmãos, as pessoas do nosso círculo de amizade e de relacionamentos, para que conheçam ao Senhor Jesus. Pai amado, nós agradecemos o privilégio que temos de poder andar como o Senhor. Te agradecemos porque um dia alguém nos apresentou ao Senhor Jesus. Um dia alguém nos tomou pela mão e nos disse que passaríamos pela melhor experiência da nossa vida. Foi quando reconhecemos a Cristo como nosso Senhor, quando Ele passou a ser Senhor das nossas vidas. Te agradecemos por todos aqueles que falaram, por todos aqueles que pregaram. Agradecemos por todos aqueles que oraram por nós, para que nós pudéssemos encontrar a vida de Cristo, a vida com abundância. Muito obrigado, Pai, por todos aqueles que nos guiaram, por todos aqueles que nos discipularam, todos aqueles que nos ensinaram a Tua palavra, por todos aqueles que nos desafiaram a permanecer fiéis e firmes com o Senhor, apesar das crises, apesar das lutas, apesar das enfermidades, dos problemas que corriqueiramente ou diariamente enfrentamos. Te agradecemos por aqueles que se tornaram modelos, referenciais de vida e de santidade, para que pudéssemos imitar a sua vivência e assim estar como o Senhor até hoje. Agradecemos, ó Deus, porque a nossa esperança, ela está no Senhor. A nossa fé está no Senhor. Em breve o Senhor virá nos buscar. Estamos aqui nos preparando em oração, em jejum, em santificação, leitura da Tua palavra, oração assídua e diária, esperando a volta gloriosa do Senhor. Guia-nos, Senhor. Guia-nos à Tua presença. Guia-nos pelo caminho eterno. Guia-nos pelo caminho de santidade. Queremos ser guiados em paz. E queremos ser guiados somente por Ti, não por outras vozes. A única voz que nós queremos ouvir em nossos dias é a voz
do Senhor Jesus. Fala conosco neste momento, consola, exorta, entra nesta casa, entra em meio a esta família. Ó Deus, devolve a esperança, devolve a tua paz, e coloca ali a tua alegria, Senhor Deus, a alegria da tua presença. Em nome de Jesus, estes lares, essas famílias que têm enfrentado a dor, a enfermidade, cura, restaura para a tua honra e para a tua glória. Esperamos em ti e de ti o nosso milagre, o nosso socorro. Ele vem do Senhor que fez os céus e a terra. Muito obrigado, ó Deus. Oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, ó Deus. Muito bem, queridos e amados, eu gostaria de falar um pouquinho nesse instante sobre um tema muito especial, que é o tema de sermos guiados pelo Senhor. A pergunta é: quem guia a nossa vida? Por quem nós somos guiados? Guiar dá a ideia de conduzir, de dirigir, de direcionar, de mostrar o rumo, de estabelecer o caminho por onde se deve trilhar, o caminho por onde se deve andar. A ideia que esta palavra, este verbo guiar, transmite é de alguém que sabe o caminho, que vai à frente e que diz: sigam-me, eu sei para onde eu vou, eu sei para onde eu estou indo, vocês podem me seguir. Vamos falar sobre guiar. Deus, Ele tem o prazer, Deus sempre quis, sempre desejou guiar o seu povo. Em Êxodo capítulo 13, verso 21, e vamos abrir bastante a Bíblia nesse instante, eu peço que você apanhe a sua Bíblia, e se você puder abrir neste livro de Êxodo capítulo 13, verso 21, diz lá a informação que o Senhor, Ele guiava o seu povo de dia e de noite. Ele guiava o seu povo durante o dia numa coluna de nuvem, numa nuvem. Estava lá aquela nuvem para os guiar. No capítulo 15 do livro de Êxodo, verso 13, diz o seguinte: com tua beneficência guiaste o teu povo. É o hino, vamos dizer assim, que Moisés ele compôs tão logo ele viu o agir sobrenatural, maravilhoso do Senhor, conduzindo o povo de Israel a pé enxuto por dentro do Mar Vermelho. E o povo do Egito, os egípcios perecendo, cavalos, cavaleiros. E Moisés ele irrompe em cântico, que é o que nós fazemos quando Deus age, quando Deus se manifesta. Nós queremos cantar, nós queremos extravasar a nossa alegria, a unção que está em nós, a presença que está em nós. Nós queremos enaltecer o nome do Senhor, nós queremos engrandecer o nome do Senhor. E Moisés ele começa a cantar, ele compõe, movido pelo Espírito Santo, um hino. E no meio desse hino ele diz: com tua beneficência guiaste o teu povo. Deus é um Deus que guia. Ele estava enaltecendo esta essência, este caráter do Senhor. No Salmo 78, verso 52, que é um salmo de Asaf, aonde ele compõe, vamos dizer assim, todo um histórico de como Deus se manifestou na vida do povo de Israel, de como Deus o guiou. E ele diz no verso 52: fez sair o seu povo como ovelhas e o guiou pelo deserto como um rebanho. Olha que coisa mais linda. Deus, Ele guiou o seu povo, Ele orientou o seu povo como ovelhas, os conduzindo pelo deserto. Ou seja, Deus estava à frente. Deus mostrava numa coluna de fogo à noite o caminho, numa coluna de nuvem durante o dia. Deus estava guiando o seu povo. Então Deus guiou no deserto. Deus também guia por intermédio do Espírito Santo. Isso é um privilégio que o povo de Israel não teve, mas nós temos este privilégio. Em João capítulo 16, no verso 13, diz que o Espírito Santo guiaria a toda a verdade. Ele vos guiará a toda a verdade. O Espírito Santo nos guiaria à verdade. Não precisamos de guias, de gurus, não precisamos de falsos mestres. Nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo guia, orienta, conduz. Não há engano, não há engano, não há engano quando nós seguimos, quando nós vamos atrás daquilo que o Espírito Santo mostra. Romanos capítulo 8, verso 14, vai acompanhando na sua Bíblia. Lá diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus.
guiados pelo Espírito Santo. Ah, pastor, mas eu sempre sabia que filho de Deus é aquele que recebe a Jesus como seu Senhor. Sim, é verdade, a Bíblia diz isso. Mas filho de Deus também é aquele que é guiado pelo Espírito de Deus e não por qualquer outro espírito, qualquer outro mestre. Nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Tem um texto no livro de Apocalipse, capítulo 7, no verso 17. É um texto assim que eu confesso para você que eu tenho até bastante dificuldade de interpretar ou de entender, de compreender. Mas na visão dos glorificados, ou seja, João, ele vê o céu descortinado e ele tem o privilégio de antever aquilo que, oh aleluia, aquilo que você e eu, nós vamos passar um dia na eternidade, né? A visão dos glorificados em pé, diante do Cordeiro, né? Clamando em grande voz, dizendo ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação, os anjos em pé, olha que visão linda, né? Rodeando o trono, os anciãos, os 4 seres viventes ante o trono, se prostrando sobre os seus rostos e adorando a Deus, dizendo amém, o louvor e a honra e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a força e o poder sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. E daí ele chega no verso 17 e diz assim: pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus, oh aleluia, lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Nós somos guiados hoje. O povo de Israel foi guiado no deserto. Nós estamos sendo guiados e continuaremos sendo guiados por toda a eternidade. Inclusive na eternidade, ante a glória e a majestade do Senhor, você e eu continuaremos sendo guiados pelo Senhor. Ele vai nos levar às fontes da água e vai enxugar dos olhos toda a nossa lágrima. Lá não vai haver choro, lá não vai haver dor, lá não vai haver morte, lá vai haver presença, e a presença do Senhor Jesus. Precisamos nos consolar com estas palavras. Sofremos aqui, estamos passando por lutas, notícias ruins que chegam a todo instante e a todo momento, de pessoas do nosso círculo que estão morrendo devido à contaminação com o vírus, pessoas chorando, ligando lá em casa, dizendo: pastor, ora por mim, ora pelo meu filho, ora pelo meu pai, ora pelo pastor tal, ora por esta casa. E nós ali crendo e confiando, e muitas vezes as notícias ruins elas chegam, mas haverá um dia glorioso, haverá um dia em que o próprio Deus há de enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Não vamos mais chorar, mas vamos celebrar, vamos nos alegrar no Senhor. Precisamos entender que a nossa pátria está nos céus. O que nos aguarda são os céus do Senhor. O que nos aguarda é a eternidade com Ele. Se a nossa esperança se limitar apenas a esta vida, o apóstolo Paulo diz que nós somos e seremos os mais infelizes de todos os homens. É por isso que todos os dias nós oramos, você ora, eu oro, dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem buscar a tua igreja. Enquanto isso não acontece, nós continuamos crendo num Deus que guia, num Deus que orienta. O Salmo 5, verso 8 diz: guia-me na tua justiça. E essa precisa ser a nossa oração, precisa ser o nosso clamor. Salmo 25, verso 5 diz: guia-me na tua verdade e ensina-me. Guia-me na justiça, guia-me na verdade. Salmo 27, verso de número 11 diz: ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana. Está muito difícil, está bastante complicado de viver a nossa fé. As fake news, não sei se dá para acreditar em algum jornal ainda hoje. Não sei se nós podemos confiar no homem. A Bíblia diz: maldito é aquele que confia no homem, faz da sua carne, da sua força, né, a sua luta, o seu vigor. Nós não podemos confiar em pessoas. Estamos rodeados de notícias ruins. E é por isso que nós precisamos pedir ao Senhor
que Ele nos guie por vereda plana. É a palavra do Senhor que importa, é aquilo que o Senhor nos ensina por meio do Espírito Santo. Salmo 31, verso de número 3, apanhe sua Bíblia e vá até lá. Salmo 31, verso 3 diz: porque Tu és a minha rocha e a minha fortaleza, aleluia. Tu és a minha rocha e a minha fortaleza, por causa do Teu nome, Tu me conduzirás e me guiarás. O Senhor vai me conduzir e o Senhor vai me guiar. Até aqui, tudo maravilhosamente bem. Se eu pudesse parar por aqui, eu creio que estaria de bom tamanho. Mas eu queria fazer você pensar um pouquinho, refletir sobre quem realmente guia a sua vida. Até aqui eu expus a parte teológica, a parte bíblica, a parte que nos enche de esperança, a parte que nos enche de confiança, a parte que nos conduz ao caminho eterno. Mas efetivamente nós precisamos nos perguntar: quem guia a nossa vida? Toda pessoa é guiada por algo ou por alguém. Toda pessoa é guiada por algo ou por alguém. Algumas formas pelas quais nós podemos ser guiados. Primeira coisa, nós podemos ser guiados por sentimentos de culpa. Não é uma coisa boa. Mas tem gente que é guiado por sentimento de culpa. Tem gente que abre mão de ser guiado pelo Espírito Santo. Eu não entendo isso. Eu confesso para você que eu não entendo. Se eu tenho a chance, a oportunidade de ser guiado por Deus, de ser guiado pelo Espírito Santo, como eu preguei até agora, como é que algumas pessoas vão ser guiadas por sentimentos de culpa? Vai lá no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, capítulo 4, no verso 12. E ouça o que o Senhor disse em relação a Caim. Quando Caim traiu o seu irmão Abel, quando Caim o matou efetivamente, Deus disse para ele: serás fugitivo e errante pela terra. Ou seja, a partir deste teu ato medonho, deste teu ato insano, a partir deste momento em que cometeste esta atrocidade, você não vai mais ter paz no teu coração. Você vai ser uma pessoa que vai sentar e não vai descansar. Você vai caminhar e caminhar e caminhar. Você vai andar o tempo todo. Você vai ser errante sobre a terra, porque você cometeu uma atrocidade. E Caim viveu toda a sua vida perambulando pela vida com sentimento de culpa. Muitos vivem assim, perambulando pela vida. Muitos vivem assim, de um ato cometido no passado, de uma insanidade, e vivem debaixo desse espírito de clausura, desse espírito de culpa, que aprisiona, que mantém em cadeia, que suga, que rouba a energia e a força e os melhores anos. Gente, eu conheço pessoas que você olha para a cara, você olha para o rosto e você vê a culpa, você vê a amargura, você vê o ressentimento, você vê aquela dor por aquilo que viveu e por aquilo que experimentou. Muitos acabam vivendo assim sem propósito. Eles são um produto, e se é que dá para chamar produto, eu diria um subproduto de sua amargura e do seu remorso. Sim, nós somos produto do nosso passado. Mas a boa notícia é que nós não precisamos viver prisioneiros do nosso passado. Sim, nós somos o resultado, a soma daquilo que nós vivemos. Mas nós não precisamos viver cativos pelo nosso passado, prisioneiros pelo nosso passado. Por quê? Porque o nosso Deus, o Deus que nós servimos, é um Deus especialista em nos dar uma nova oportunidade, em nos dar um novo começo. Algumas pessoas não entendem isso. Eu já vi gente virar a cara dentro da igreja. Se aquele fulano entrar aqui, eu saio. Santarrão, sai logo, não é o seu lugar. Se você não entende a graça, se você não entende a misericórdia, o seu lugar não é ali. Mas se você está na casa do Pai, na casa do Senhor, e você vê o pecador arrependido voltar para a casa do Senhor, ou querer um compromisso com o Senhor, entenda que é o Espírito Santo de Deus agindo, trazendo esta pessoa novamente aos braços do Pai. O Deus que nós pregamos, o Deus que nós ensinamos aqui nesta igreja, a casa do Pai, a igreja do Nazareno de Lages, é o Deus da segunda chance. É o Deus
exemplificado na atitude do pai e do filho pródigo. Deus, Ele é todo amor. Deus, na sua essência, Ele é amor. Salmo 32, eu gosto demais dessa composição de Davi. Logo depois que Davi comete o pecado, ele compõe esse Salmo 32, ele diz bem-aventurado, ou seja, feliz, abençoada, Macários no Novo Testamento, aquele cuja iniquidade, avon, aqui no hebraico, que é perverter-se, que é desviar-se do alvo, do propósito. Bem-aventurado aquele que se desviou do propósito e que foi perdoado, diz o versículo, cujo pecado é perdoado. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Há uma bem-aventurança para aquele que pecou. Há uma bem-aventurança para aquele que pecou e se arrependeu. Há uma bem-aventurança para aquele que pecou, se arrependeu, confessou e ele recebeu de Deus o pecado. O perdão, melhor dizendo, o perdão não é uma autorização para voltar a pecar, mas o perdão é uma oferta graciosa, é uma oferta de misericórdia, para a gente recomeçar exatamente do ponto onde nós caímos, onde nós falhamos. Nós temos a chance e a oportunidade de recomeçar, de começar a andar com Deus novamente. Então, é uma, como diria o gaúcho, uma baita bem-aventurança, uma grande bem-aventurança. Iniquidade perdoada, pecado coberto e a não atribuição da iniquidade sobre a vida da pessoa. É assim que Deus age. É assim que Deus age. Então, o que eu quero dizer para você, se você puder olhar aqui nos meus olhos, aqui nesses olhos, eu quero dizer para você que você não precisa viver do seu passado. Você não precisa ser cativo pelo seu passado. Você não precisa ser prisioneiro do seu passado. Você pode viver a partir da graça e do amor do Senhor, porque Ele está te capacitando a viver sem culpa. Escute o que eu estou dizendo. Não viva com a culpa de um ato cometido há muitos anos atrás, mas viva da graça, viva do perdão do Senhor. Neste exato momento, o Espírito Santo de Deus está adentrando a sua casa. Ele está vindo sobre você para te perdoar, para te purificar e te dar a chance de recomeçar a andar com o Senhor. Seja guiado por Deus e não pelo seu passado sem Cristo. Seja guiado pelo Senhor e não pelos sentimentos de culpa, meu irmão, minha irmã. Segunda coisa, nós podemos ser guiados por raiva e por rancor. O quê? O quê? Você acha que isso não existe? Você acha que não está cheio de pessoas por aí, vivendo com o coração entupido de raiva, com o coração abarrotado de rancor? Há um exemplo no primeiro livro de Samuel, capítulo 18, dos versos 9 a 11, que nos falam de Saul, o rei Saul. Diz que certa vez ele foi tomado numa crise de raiva, e um espírito maligno da parte do Senhor, sim, pode parecer estranho para ouvidos santificados isso, mas o reformador Martinho Lutero, ele dizia que até o diabo é o diabo de Deus. Todas as coisas estão sujeitas ao Senhor. Temos que crer e confiar na soberania do Senhor. Esse espírito maligno, enviado da parte do Senhor, se apossou de Saul, e ele foi tomado por uma crise de raiva, de ódio, mas um ódio tão grande que todas as vezes que Davi passava pela frente dele, ele empunhava a sua lança e ele tentava encravar Davi na parede. Olha a raiva, eu vou matar. O texto diz que Saul não via Davi com bons olhos. Gente, isso aqui é algo revolucionário. As pessoas não precisam viver com crise de raiva. Vou dizer, se você não está entendendo bem direitinho o que eu estou falando, eu vou dizer que raiva não vem de Deus. Eu vou dizer que ira não vem do Senhor. Eu vou dizer para você que rancor não vem do Pai. Eu vou dizer para você. Eu vou dizer que esse negócio que você sente no seu coração, eu vou matar o fulano.
Eu quebro o nariz dele. Isso aí não vem do Senhor, isso aí é do diabo, isso aí é do capeta, isso aí é do espírito maligno, isso não vem de Deus. E você não pode viver dessa maneira. Sua vida não pode ser resumida à raiva e a rancor e a ciúme das pessoas, porque o outro prospera, porque o outro vai bem, porque o outro é abençoado por Deus, e você fica ali comendo os dedos e eu? E por que eu não? E quando é que vai chegar a minha vez? Cresce e confia, cresce e espera. Encha-se do Espírito Santo, porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não sente raiva, ela não sente rancor, ela não é orientada, ela não é guiada a partir desse tipo de sentimento, mas ela é guiada pelo Espírito Santo do Senhor. Pessoas que são guiadas por raiva e por rancor, elas nutrem sentimentos de vingança. Está sempre procurando um jeito de está chegando a minha hora, vai chegar a minha vez, esse cara não perde por esperar. Isso aí é um sentimento muito mesquinho, um sentimento muito ruim. É um sentimento que não vem do Senhor. Nós não podemos viver orientados para a vingança ou desejando a vingança. Pessoas que são guiadas por raiva e por rancor explodem sobre os outros, tá? Tem gente que vive pavio curto, explode a todo momento e a todo instante, já não sabe mais falar com jeito, só fala com grosseria, com coice, com berro. Tem que questionar quem é que está guiando essa pessoa, quem é que está orientando os seus sentimentos, quem é que está levando a esse tipo de atitude. Pessoas que são guiadas por raiva e por rancor revivem continuamente as suas ofensas. É como se elas tivessem um livro histórico, e lá naquele livro histórico elas começam a procurar aquelas ofensas que sofreram lá em 1929. E daí elas vão vasculhando as folhas daquele seu registro histórico, e lá em 1932 encontram de novo um relato de dor, um relato que causou ódio. E elas vão revivendo, rememorando, fazendo com que aquelas experiências nunca morram. E a minha Bíblia ensina, e a tua tem que ensinar também, que quando nós estamos em Cristo, nós somos uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se faz novo. Meu irmão, minha irmã, viva do novo do Senhor, não viva do seu passado. Permita que o passado seja passado, enterre o seu passado vai lhe matar. O seu futuro, escute, o seu futuro está todo ele aberto, para que Deus possa escrever a mais linda e mais profunda história de amor. Por que eu vou viver do meu passado, onde eu fui ferido, onde eu fui machucado, onde eu fui traído, onde eu fui preterido? Por que eu vou viver disso? Isso só me traz dor. Isso faz brotar dentro de mim sentimentos não nobres. Por que eu vou viver do passado se eu posso viver do presente em alegria dentro da minha casa, com a minha família, sonhando com o meu futuro? Nós não podemos viver guiados por sentimentos de raiva e de rancor. Terceira coisa, nós podemos ser guiados, ou algumas pessoas podem ser guiadas pelo sentimento de medo. Sim, nesse mesmo texto, primeiro livro de Samuel, capítulo 18, no verso de número 15, diz o seguinte: então, vendo Saul que Davi lograva bom êxito, tinha medo dele. Gente, o que é isso? Viver com medo. Medo disso, medo daquilo, medo de mais isso. Gente, eu escuto algumas pessoas e elas dizem que são cristãs. Elas dizem que são cheias do Espírito Santo, com medo de chuva, com medo de raio, com medo de trovão, com medo da morte, com medo de ladrão, com medo disso, com medo daquilo. Gente, onde está a nossa confiança no Senhor? Pense comigo. Saul vivia com medo de Davi. Quem era o rei?
Quem era o rei? Por mais ruim que tenha sido, por mais que tenha sido reprovado pelo Senhor, ele era o rei. Davi era um moço, era um menino. Mas quem é que tinha medo? Aquele que era possuído pelo demônio, aquele que era possuído pelo espírito maligno. Davi confiava. Davi se entregava àquele que julga retamente. Davi entregava a sua vida nas mãos do Senhor. Se vinha um urso, ele matava. Se vinha um leão, ele matava. Se aparecia um gigante, ele matava. E ele fazia isso em nome do Senhor. Ele mesmo declarava isso. Saul não, Saul vivia com medo. O medo, ele impõe sobre a pessoa um cárcere. Escute o que eu estou dizendo. Impõe sobre a pessoa um cárcere que a impede de ser aquilo que Deus pretende que ela seja. Vou repetir a frase. O medo impõe sobre a pessoa um cárcere que a impede de ser aquilo que Deus pretende que ela seja. O medo é falta de perfeição no amor. Talvez é chegado o momento de você que vive com medo, que sente medo, dar uma lidinha na carta de João, capítulo 4, verso 18, onde diz que no perfeito amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Talvez é chegado o momento de você entender que Deus é este perfeito amor. E que se você tiver um relacionamento íntimo e profundo com o Senhor, este perfeito amor, ele vai lançar fora o medo. Ali está a palavra ágape, que é o amor de Deus, que é o amor absoluto, o amor genuíno, o amor do Senhor. Quando este amor do Senhor adentrar ao seu coração, não vai restar uma brechinha sequer para que qualquer resquício de medo permaneça dentro de você. Estou colocando esta palavra profeticamente sobre a sua vida, profeticamente sobre você. Você não vai e não precisa mais viver com medo. Você pode viver com a sua vida entregue nas mãos do Senhor. Se você tiver a liberdade, dobre os seus joelhos e diga nesse instante: Pai, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu resolvo não viver mais com medo, mas em total confiança no Senhor. Você vai ver o que o Espírito Santo vai gerar dentro de você. As nossas palavras nos levam a atitudes, e as nossas atitudes a uma vida vitoriosa diante do Senhor. Preste atenção nisso, em nome de Jesus. Quarta coisa, nós podemos ser guiados pelo materialismo, ou algumas pessoas podem ser guiadas pelo materialismo. Em Mateus capítulo 19, do verso 16 até o verso 22, nós temos aquele famoso relato daquele jovem rico, que estava preocupado sim com a vida eterna, que estava preocupado com a salvação, e ele pergunta para Jesus: bom mestre, que farei eu de bom para herdar a salvação, para herdar a vida eterna? E Jesus diz: por que você está me chamando de bom? Bom é só um, que é o Pai. E Jesus diz para ele então: olha, eu vejo que você é uma pessoa com temor no coração, mas se você quiser ser perfeito, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, você vai ter um tesouro nos céus, e então vem e me segue. Uau! Uau e uau! O que o jovem fez? O texto diz que ele era dono de muitas propriedades, ele era riquíssimo, e ele achou que o preço a ser pago seria demais. Ele achou que entregar tudo ou vender tudo para colocar Deus no centro da sua vida seria demais. E o texto diz que ele se retira triste. Ou seja, ele não ousou dar um passo de fé. Ele não ousou viver com o Senhor por inteiro. Ele preferiu confiar no poder da sua riqueza e das suas posses. Sim, muitas pessoas preferem viver assim, guiadas pelo materialismo. Muitas pessoas só encontram satisfação no ter e no ter e no ter. O único objetivo da vida é adquirir. Exultam, jubilam quando tem lá mais um documento dizendo que tem mais uma propriedade, que adquiriu mais uma coisa. Isso é motivo de júbilo, de festa. Tem pessoas que só sabem celebrar vitórias do tipo conquistei, do tipo ganhei, do tipo adquiri, do tipo comprei. As alegrias do reino,
as alegrias com os irmãos, a alegria de ver uma pessoa convertida, a alegria de ver uma pessoa sendo batizada no Espírito Santo, a alegria de ver uma pessoa curada, isso é um detalhe. Para elas, o que enche o coração de alegria e é motivo de celebração e até para fazer um culto de ação de graças, é quando adquirem alguma coisa. E pior, irmãos, e pior é que tem igrejas por aí que celebram e fazem a mesma coisa. Vendem as bênçãos, trocam as bênçãos, pregam que a bênção é o material. Eu não estou dizendo que ter uma vida com posses seja errada, porque quem tem posses e tem coração, vai usar as suas posses para o reino. Quem tem posses, quem tem bens, mas tem um coração em Cristo, vai usar aquilo que tem para favorecer o reino, para que o reino possa crescer. Eu tenho algumas pessoas que eu tenho prazer de orar, para que tenham para si, é a minha oração. Alguns já passaram por isso. Para que tenham para si, porque se tiverem para si, terão também para acudir às necessidades do reino. Eu conheço o coração dessas pessoas. Mas tem gente que eu até tenho medo de orar. E aqui está uma confissão minha. Eu tenho medo de orar para que vão bem materialmente. Por quê? Porque se receberem, vão virar as costas para o Senhor. Porque se receberem, nunca mais pisam na casa do Senhor. Porque se receberem, serão uns avarentos que vão ficar de fora da vida eterna. E por falar em avarento, há um texto no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, aonde Jesus ele reprova a avareza, e ele cita o exemplo de uma pessoa que olha para aquilo que tem, se alega com aquilo que tem e fala assim, mas eu posso mais. Eu vou destruir esses celeiros, vou construir celeiros maiores, e eu vou colocar ali os meus bens, as minhas posses, a minha produção. E daí no verso 19 ele fala para a sua alma, regala-te, usufrui. E tem pessoas assim, que elas têm e se regalam. Veem o seu irmão passando necessidade e não acodem. Veem o reino padecendo, mas fazem de conta que não estão vendo, que não estão percebendo. Mas se regalam. Se regalam. São guiadas pelo materialismo. E por último, algumas pessoas podem ser guiadas, e eu acho que isso é igualmente terrível, com tudo aquilo que eu expus até agora. Algumas pessoas são guiadas pela opinião dos outros. Pela opinião da esposa, pela opinião do esposo, pela opinião dos filhos, pela opinião de algum parente abençoado, pela opinião de algum vizinho, pela opinião de algum amigo, pela opinião de professores. Sim, tem gente aí reproduzindo modelos, não é? Eu não quero entrar nessa polêmica aqui agora. Faculdades, universidades, de professores de cabeça feita, que nunca estudaram história e nunca viveram a história, mas que reproduzem modelos e vão formando cabeças segundo as suas cabeças. Gente que se deixa moldar pela cabeça de outro. Gente que se deixa moldar por gurus. Não fazem nada se não perguntar. Eu vou perguntar ao meu guru, eu vou perguntar ao meu mestre. Gente que se deixa orientar por guias e vão em sessões aqui, em sessões ali. Guias, sim. Gente que se deixa orientar pela opinião dos seus mestres. Sim, me vem casos aqui agora e eu não posso citá-los porque são casos muito conhecidos e serão identificados. Mas gente que não vai a lugar nenhum se não falar primeiro com o seu mestre. E a Bíblia nos ensina que Deus, Ele quer nos guiar. Não são pessoas que devem nos guiar. O salmo mais conhecido da Bíblia, talvez o texto mais conhecido da Bíblia, que é o Salmo 23, diz: o Senhor é o meu pastor. Escuta, o Senhor, Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, o onipresente, o onipotente, o onisciente, o Senhor, o Todo-Poderoso, o Senhor é o meu pastor. E nada me faltará.
Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me. Aleluia. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. É assim que eu quero viver. É assim que eu desejo viver. Amparado, cuidado, guiado, não por um estranho, não por sentimentos estranhos, mas eu quero e desejo ser guiado pelo Espírito Santo, pelo próprio Deus. E eu espero que você faça o mesmo. No livro de Isaías, no capítulo 30, no verso 21, tem uma palavra que diz que se eu me desviar para a direita, se eu me desviar para a esquerda, oh, aleluia, eu vou ouvir atrás de mim uma palavra: este é o caminho, siga por ele. Isso significa que é possível que você e eu venhamos a tropeçar. É possível que nós nos desviemos para a direita e para a esquerda. Mas a infalibilidade da palavra do Senhor nos garante que haverá uma voz nos conduzindo ao caminho certo, dizendo que este é o caminho que devemos escolher e este é o caminho que devemos trilhar. E eu oro nesse momento por você. Senhor amado, eu te agradeço porque o Senhor nos deu o seu Espírito Santo. Eu te agradeço porque Ele está aqui dentro do nosso coração. Eu te agradeço porque isso é possível explicar a uma criança de que Jesus mora aqui no nosso peito, de que Jesus mora aqui dentro de nós, e que o Espírito Santo está aqui dentro. Isso uma criança pode entender, ela pode compreender. O Espírito Santo é aquele que nos guia com sua voz mansa e suave. O Espírito Santo é aquele que nos guia a toda a verdade. E como nós ansiamos, como nós desejamos ser guiados a toda a verdade. Não queremos ser guiados por sentimentos de raiva, de ódio, de medo. Não queremos ser guiados por falsos profetas, por pessoas, por gente. Mas queremos ser guiados pelo Senhor. Fala conosco, Espírito Santo, nos conduz no caminho do Senhor. Nesses dias de tantas vozes, nesses dias em que as pessoas dão mais ouvidos à voz dos políticos e fazem dos políticos a sua esperança, nós, cristãos renascidos, cristãos cheios do Espírito Santo, fazemos do Senhor a nossa voz e nos comprometemos em ouvir somente a voz do Senhor. A nossa esperança não vem do político A, do político B, mas a nossa esperança e o nosso consolo vem do Senhor que fez o céu e a terra. Esta é a nossa fé e a nossa declaração para a glória do Teu nome. Amém e amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família e que Deus continue trazendo cura e restauração sobre cada um de vocês, no amor de Cristo. Deus abençoe.